Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no meu canal. Hoje a gente vai falar de um tema que é muito importante, que é como começar no mercado digital. Essa é uma resposta que eu queria ter tido lá em 2018, quando eu conheci o mercado digital, quando eu ainda estava engateando nesse mercado. Porque muitas das perguntas que eu me fazia nessa época, hoje eu tenho várias e várias respostas. E às vezes você está começando agora no mercado digital. Às vezes é seu primeiro contato, ou você já até teve um certo contato, mas não sabe exatamente por qual caminho percorrer, como percorrer, e não tem muita clareza exatamente de onde você deve seguir. E é isso que eu ficava me perguntando lá em 2018. É isso que eu ficava buscando saber e tentando encontrar respostas e não tinha todas elas. Exatamente porque não tinha um vídeo como esse que eu estou fazendo agora para você. Um vídeo te mostrando os caminhos do digital, um vídeo te mostrando exatamente por onde você deve percorrer de acordo com o seu tipo de perfil de pessoa. Então, nesse vídeo você pode esperar clareza, direção e você não ficar olhando para tudo ao mesmo tempo e não sabendo para onde ir, mas sim ter uma direção. Olhar para um único caminho, escolher esse caminho e ir até o final nele, para finalmente dar certo aqui no mercado digital. Que nem eu falei, seja você começando agora no mercado, você nos seus primeiros contatos, ou até mesmo você que já comprou algum curso, você que já sabe mais ou menos como funciona a dinâmica do mercado digital. Aqui na internet é muito possível que você viva muito bem na internet. Basta primeiro você acreditar, e é isso que a gente vai ver um pouco hoje, e segundo, você ter a clareza do caminho que você quer percorrer por aqui. E tem vários caminhos, exatamente essa dicotomia de caminhos, a gente não saber exatamente o caminho que a gente quer percorrer, que trava a gente muitas vezes. Foi isso que aconteceu comigo. Eu pulei de vários caminhos e quando eu encontrei um caminho certo, foi aí onde eu tive um sucesso por aqui e comecei a viver do digital de verdade. Então, se você quer colher todos os benefícios que o digital te proporciona, que é liberdade, liberdade de tempo, liberdade geográfica, liberdade de você passar um tempo com a família, de você crescer enquanto está cuidando do seu filho, liberdade financeira de você ganhar muito bem, ganhar muito melhor do que no serviço que você ganha hoje. Foi isso que eu consegui, é isso que eu estou tentando conquistar cada vez mais. Isso está muito alcançável para você também. Essa é uma realidade que está totalmente acessível de acordo com o seu momento de vida. Tá legal? Então a gente já vai aqui para a tela, eu já vou apresentar minha tela aqui do computador e vou te mostrar exatamente o caminho para você, uma direção, o caminho para você começar no mercado digital. E só antes de apresentar aqui a tela, eu estava no Threads esses dias e aí eu vi uma postagem de uma pessoa que colocou assim: Nossa, diante de tantos caminhos assim no mercado digital, como é que vocês não ficam tão confusos de qual exatamente escolher? Aí foi onde foi mais uma confirmação para eu gravar essa aula aqui para você. Exatamente para te dar essa clareza, te dar esse caminho, que é isso que você precisa para dar certo primeiramente. Tudo certo? Então bora lá, como começar no mercado digital, mas antes de mais nada, eu preciso me apresentar para você. Quem sou eu na fila do pão e por que que você deveria me escutar? Eu sou estrategista digital e copywriter, que foram os caminhos que eu escolhi percorrer alguns anos atrás. Eu já gerei milhões de reais para alguns clientes meus, alguns grandes clientes, tanto em lançamentos quanto em renovações, enfim, já participei de vários e vários projetos, dezenas e dezenas, talvez centenas de projetos para gerar esses milhões de reais para alguns clientes meus. Já gerei múltiplos 5 dígitos no nicho de saúde, com lançamentos, então já fiz alguns lançamentos no nicho de saúde que geraram múltiplos 5 dígitos, tanto para mim quanto para clientes meus. Então foi bem legal ter essa experiência com lançamentos também. Eu sendo estrategista de lançamentos, foi bem legal colocar esses projetos no ar. Eu trabalhei para grandes empresas e players do mercado. Então, como eu falei para vocês, já gerei milhões para algumas empresas e players do mercado, já participei de grandes e grandes projetos. E uma curiosidade sobre mim é que eu sou apaixonado por esportes. Depois que eu tive aquela virada de chave para emagrecer, para sair dos 90 quilos para os 70 quilos, perder 20 quilos em alguns meses, foi onde eu fiquei apaixonado por esportes. Hoje eu pratico musculação, corrida, yoga, enfim, vários esportes. Eu curto bastante sempre conhecer novos esportes. É uma curiosidade sobre mim. Se você é apaixonado por esportes também, coloca aqui nos comentários. Eu quero saber de você. E minha trajetória na internet foi exatamente essa daqui. Em 2018, eu comecei no mercado digital. Não é que eu comecei no mercado, mas é que eu entendi que eu tinha a possibilidade de ter alguma renda extra por aqui. Em 2019, eu tive uma grande frustração com o mercado por conta de falta de resultados. E essa falta de resultados, ela veio justamente da falta de clareza de qual caminho percorrer e de ficar pulando de galho em galho. A sorte, se é que a gente pode colocar como sorte, é que eu era muito novo. Eu tinha 15, 16 anos só. Então, por isso também que eu
que eu fiquei um tempo aí bem frustrado e que eu não lidei tão bem assim com as frustrações lá no começo da minha jornada. Em 2022, no comecinho de 2022, final de 2021, foi o ano do meu basta. Eu falei assim, eu vou dar certo nessa merda chamada internet. Agora eu vou dar certo e pronto, acabou. Eu preciso dar certo, não tem outra opção. E eu lidei assim, lidei dessa forma, dei o meu basta para a situação que eu estava vivendo e falei, poxa, agora eu vou dar certo. Em 2022, em alguns meses, eu estava vivendo do mercado digital. Em 2023, eu consegui alguns clientes, consegui ter alguns momentos de alta, alguns momentos de baixa. Em 2024, eu tive uma lateralização dos meus resultados, mas assim, sempre vivendo do digital, sempre conseguindo bons clientes, sempre participando de grandes projetos. Foi uma aterrissagem de acordo com o que eu julgo de aterrissagem, de lateralização de resultados. Em 2025 está sendo o ano da minha aceleração, tanto na parte de conhecimentos, então eu estou aprendendo bastante, quanto na parte de resultados, também estou tendo resultados por aqui. E o mesmo plano que eu coloquei lá em 2022 para dar certo, lá no finalzinho de 2021 e começo de 2022, o ano do meu basta, eu falei assim, agora eu vou dar certo. E ao seguir o caminho de estrategista digital e copywriter, é o que estou fazendo agora em 2025 também. Eu consegui montar um plano personalizado para dar certo aqui no YouTube e dar certo na produção de conteúdos. Como eu falei para vocês, eu já fiz muito isso aqui nos bastidores. E agora eu estou colocando à prova o meu método nos palcos, aparecendo aqui para você, gravando vídeos. E não, se você não quiser gravar vídeos ou se você não quiser aparecer, não tem problema. Você pode fazer igual eu. Desde 2022 eu vivo dos bastidores. Estou aqui na linha de trás, se é que a gente pode dizer assim, de várias operações. E vivo do digital exatamente nos bastidores. E se você quiser aparecer também, se você quiser vender seu infoproduto, seu conhecimento, é altamente possível. Eu já vou te mostrar esses caminhos que você pode seguir por aqui. Mas caso você queira um plano personalizado para dar certo aqui no digital, tanto se você quiser atuar nos bastidores ou se você quiser aparecer, basta me chamar no primeiro link da descrição que eu vou te mostrar exatamente como que você pode dar certo por aqui. Eu vou sentar com você numa reunião e vou montar um plano personalizado para você dar certo por aqui, um checklist de ações, um passo a passo concreto, exatamente do que você precisa fazer desde o seu dia 1 até o dia de você colher os seus resultados. Já fiz isso para mim, para vários experts, para dezenas de pessoas e vou fazer para você também. Basta me chamar no primeiro link da descrição que eu vou te mostrar exatamente qual que é esse plano para você ter resultados de forma rápida. E rápido que eu quero dizer não é amanhã. O rápido que eu quero dizer é com clareza, com direção e com aceleração, para você colher os resultados o mais rápido possível. Porque você precisa de ter essa clareza. Você percebe aqui que eu passei desde 2018 até 2022, mais ou menos, para ter o entendimento e ter essa clareza. Só que você não precisa de passar por todo esse tempo. Você pode passar um tempo muito menor. Ao invés de você passar, deixa eu ver, 2018, 19, 20, 21, 22. Ao invés de você passar uns 3, 4, 5 anos, você passar uns 3, 4, 5 meses. Foi o que aconteceu comigo em 2022, quando eu montei esse plano personalizado para mim. É esse plano que eu quero desenvolver para você também. Então basta me chamar aqui no primeiro link da descrição, que eu vou te explicar como é que funciona a minha consultoria e como que eu vou montar esse plano para você. Tranquilo? E você não precisa de todo esse tempo para dar certo. Exatamente como eu disse para você agora. Você pode encurtar esse caminho que eu demorei muito, que muita gente demora muito. Porque esse é o poder de você comprar um método ou de você saber qual caminho percorrer. Você aprender com os erros de outras pessoas, não cometer os mesmos erros que elas cometeram. E você não precisa disso. E hoje é o seu dia 01. Hoje é o dia do seu start de verdade aqui no mercado com essa aula gratuita que eu estou colocando aqui para você no YouTube. Essa aula que você está assistindo é o único vídeo que você precisa ter para ter clareza de verdade, para saber exatamente qual caminho percorrer sem dúvidas. Tranquilo? E a dinâmica da internet, ela funciona mais ou menos dessa forma aqui. Primeiro você precisa de orientação. Então você precisa adquirir conhecimento para dar certo por aqui. Porque sem o conhecimento de nada vai adiantar você postar tantos vídeos, você prestar um certo serviço. Você precisa de orientação, primeiramente. Então você precisa... Deixa eu só ver se está gravando. Está gravando. Você precisa de adquirir conhecimentos para ter essa orientação, para dar certo por aqui. E depois de ter essa orientação validada, esse caminho, você precisa de direção. Você não pode sair pulando de galho em galho ou seguindo vários caminhos. Você precisa de ter essa direção. E essa direção desse caminho. E depois de ter essa direção, é onde você tem que acelerar. Tem que acelerar para ter muito resultado por aqui. E depois da aceleração, obviamente, vem os resultados, que é algo que está totalmente alcançável para você. Às vezes você está no começo da sua trajetória e você pode pensar que
é difícil ter resultado, que é difícil você chegar no próximo nível, que você vê pessoas tendo resultado e acha aquilo um pouco inalcançável, mas não. Eu também achava isso, para ser sincero, tá? Só que não, o resultado ele é totalmente alcançável para você também. No seu começo é que a gente costuma dizer que o mercado digital ele pode ser um pouco solitário, porque não é todo mundo que entende o que a gente faz aqui. Mas não tem problema, porque apesar de ele ser até um pouco solitário, a sorte é que você tem aulas e vídeos como esse daqui que você está vendo agora, para você ter aceleração. E aí, quando você vai conhecendo mais pessoas, quando você vai tendo mais orientação, direção e aceleração, você fica cada vez mais próximo dos resultados. Quando você conhece gente como a gente comum, igual eu, igual você, que tem resultados, as coisas se tornam um pouco mais alcançáveis e mais factíveis, de fato, tranquilo? A internet não é fácil, a internet não é brincadeira, não é um passatempo, não é para entusiastas e não é um caixa eletrônico. Você precisa ter muito bem essa clareza aqui, tá? Porque se você não tiver essa clareza, você vai cair na primeira dificuldade, vai desistir na primeira dificuldade que aparecer no seu caminho. E aqui eu já te adianto que vão ter várias dificuldades. Você vai ter que lidar com a frustração, vai ter que lidar com as pessoas não entendendo exatamente o que você faz, ou elas não sabendo pelo que você está em busca. Só que se você superar isso, o que você vai colher lá na frente vai ser muito mais benéfico, vai ser muito melhor. Porque você não vai ficar só no campo da frustração, só no campo do desânimo. Porque quando você colher o primeiro resultado, todas as outras pessoas vão correr atrás de você para saber entender mais do que você está fazendo. Mas nesse começo você vai precisar lidar com esses desafios. A internet não é fácil, ela não é brincadeira, não é passatempo, não é para você que é só um entusiasta da internet e acha que é só produzir uns videozinhos por aqui. Não é dessa forma e muito menos no caixa eletrônico. Você não vai colocar R$ 100 aqui e vai voltar 1.000 amanhã. Mas sim, é possível colher muito, muito resultado por aqui. Eu vejo isso há vários anos. Eu colhi resultados também. E é o que você pode fazer. A internet é difícil. A internet é um lugar sério. É para quem quer trabalhar, é para os fortes e corajosos, e é para os resilientes e antifrágeis. E se você não tem essas características, fica tranquilo. Você não precisa ter todas elas agora. Ao longo do caminho você vai adquirindo essas características. Só que você precisa ter esse entendimento inicial, porque sem um objetivo muito claro, sem um propósito muito bem definido, ou sem ter essa visualização do que você quer exatamente ali na internet, fica um pouco difícil de ter resultados mesmo. E foi o que aconteceu comigo lá em 2018, 2019, 2020. Eu tive muita frustração, mas porque eu não sabia o que eu podia colher aqui da internet. Quais seriam os reais benefícios? Eu não tinha essa visão do caminho. Só que se você não tiver essas características aqui, de ser uma pessoa forte, corajosa, resiliente, antifrágil, ou qualquer outra coisa, mas ter a visão do caminho que você vai percorrer e a visão do seu objetivo no final desse caminho, as coisas se tornam muito mais fáceis e se tornam muito mais tranquilas de percorrer, porque você sabe as dificuldades que você vai passar. Aqui na internet ainda não é um caminho tão 100% claro como é no mundo tradicional, se é que a gente pode caracterizar dessa forma. Porque no mundo tradicional você faz escola, você faz faculdade, você entra no emprego e acabou. Você sabe exatamente qual passo a passo, qual caminho você vai percorrer. Só que na internet não é assim. Na internet as coisas podem dar certo do dia para a noite e podem demorar algum tempo para dar certo. E você precisa ter esse entendimento que você não vai ter todas as respostas em todos os momentos. Você vai precisar desenvolver essa clareza mental mesmo, essa tranquilidade de saber que em alguns momentos você vai ter incertezas. Mas não é porque você tem uma incerteza hoje que é ruim, porque amanhã você pode colher um resultado muito maior. E essa incerteza pode ter certeza que ela vai desaparecer. É muito importante você ter essa clareza. E com um caminho bem claro, com objetivos bem definidos, você permanece por aqui. E permanecer no mercado digital é a habilidade número 1 que eu vejo de quem dá certo por aqui. Porque não basta você fazer só um vídeo bom, ou prestar um bom serviço, ou vender uma consultoria, vender 1 hora do seu tempo. Você precisa fazer isso ao longo de muito tempo. Você precisa permanecer de verdade, porque é quando você permanece aqui no mercado digital que você consegue alcançar o seu sucesso, que você consegue colher os resultados que tanto te prometeram, que você consegue chegar no seu destino. Você precisa permanecer. Essa é uma característica muito importante. É uma das primeiras que eu diria para quem quer dar certo aqui na internet. Então desenvolva essa característica de permanecer, de fazer apesar de. Beleza? Aqui é um caminho extremamente recompensador. Então, por mais que seja um caminho não tão claro às vezes, e de certa forma até um pouco difícil,
Aqui é extremamente recompensador. Você vai colher um resultado muito e muito grande se você permanecer por aqui. Disso eu tenho total certeza. Tá legal? Isso aconteceu comigo. Eu não estou falando de algo que eu vi, de algo que eu ouvi falar. Eu estou falando de algo que aconteceu comigo e vai continuar acontecendo nos próximos anos. Porque eu não vou parar. Eu quero que você não pare também. Eu quero que você caminhe junto comigo nesse mesmo objetivo. Eu quero saber se você está disposto. Se você está disposto verdadeiramente a percorrer esse caminho. Porque, beleza, por mais que ele possa ser desafiador, por mais que ele possa soar complicado de certa forma, se você estiver disposto a colher os resultados que você quer colher por aqui, você vai alcançar um grande resultado no final das contas. Antes de continuar essa aula, eu quero saber se você está gostando dela. Olha aqui, eu quero saber se você está curtindo, se está sendo claro para você. Se estiver, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal para você receber outros vídeos como esse. Então bora lá, para a segunda parte da nossa aula. Tá disposto? Beleza, continua nesse vídeo. Se você não estiver disposto, pode fechar esse vídeo, que o mercado digital realmente não é para você. Eu quero te mostrar agora os caminhos do mercado digital. Os principais caminhos que eu separei são esses. Eles não são os únicos, mas são os que você precisa saber nesse primeiro momento. Porque é igual a faculdade, não tem como você saber todas as faculdades que existem, mas tem como você saber as principais, ou pelo menos boa parte delas, e saber para qual você quer seguir. O primeiro caminho é o caminho do influenciador digital. É aquele influenciador que faz publicidade, que compartilha um produto nos stories, que faz uma famosa publi. É aquele cara que divulga um produto em troca de uma comissão, muitas vezes. É aquele cara gigante, aquele cara que tem 100, 500 mil seguidores, 1 milhão de seguidores, 5 milhões de seguidores. Se a gente pudesse colocar alguém aqui, eu colocaria, por exemplo, deixa eu pensar aqui, quem seria um influenciador digital hoje? A gente pode colocar o Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes, ele não vende cursos. Até o momento ele chegou a vender cursos, mas a principal função dele aqui é fazer publicidade. Então ele faz publicidade para a Oi, eu já vi ele fazendo, e para algumas outras marcas também. Então ele faz publicidade. Ele estampa uma marca no Instagram dele. Para a Pepsi, eu acho que ele fez também. Eu não lembro exatamente, mas enfim, o influenciador ele faz isso, ele estampa marcas no perfil dele. E para isso, geralmente, você precisa ser uma pessoa gigante aqui no mercado digital para você ter um certo resultado. E o segundo caminho que eu separei aqui para você é o caminho do especialista, expert ou infoprodutor. Esse caminho é daquela pessoa que ensina algo e vende esse conhecimento. Então, que não necessariamente faz faz publicidade ou estampa uma marca, mas ele aparece ali nos stories, aparece aqui no YouTube, ele vende o seu conhecimento. Ele não precisa de uma grande quantidade de seguidores para ser muito bem remunerado. Eu conheço casos de pessoas que têm seus 5 mil seguidores, seus 10 mil seguidores, que ganham milhões aqui no mercado digital. Então você não precisa ter 5 milhões para fazer uma publi igual os influenciadores precisam ter. Se você tiver ali bem trabalhados os seus 1.000, 5 mil, 10 mil, 20 mil seguidores, você consegue ser um especialista, ou um expert, ou um infoprodutor, que é a mesma coisa, tá? São só nomes diferentes. É aquela pessoa que tem um conhecimento e que vende esse conhecimento aqui no mercado digital. Também tem o empresário, que ele usa de alguns artifícios para crescer a empresa dele. Vou dar um exemplo aqui do dono da CIMED, por exemplo, o João Adib. Ele até poderia ser considerado um influenciador, um especialista, mas ele é um empresário de verdade. Ele como é que eu posso dizer? Ele já tinha um negócio físico dele, que é a CIMED no caso, ele dá visibilidade para o negócio físico através do mercado digital. É quando a pessoa constrói uma autoridade que ele tem, ele pode vender qualquer coisa, literalmente. E alguns outros tipos de negócios que você pode seguir por aqui, que é e-commerce, que são aquelas pessoas que vendem produtos físicos aqui no mercado. O dropshipping, que é a mesma coisa, mas no e-commerce você pode ter o estoque físico aqui, você pode comprar um galpão e ter estoque. No dropshipping você não tem estoque, vende produtos físicos, mas sem estoque. Tem o Direct Response Marketing, que é aquele marketing mais agressivo, aquele marketing que eles vendem bastante através de anúncios, é um outro tipo de segmento. Os encapsulados, que é um mercado gigante à parte também, que é um mercado que vende encapsulados, então são suplementos, nutracêuticos, enfim, o mercado dos encapsulados. Aqueles gummies também. E os afiliados, que são pessoas que revendem produtos na internet em troca de uma comissão. Então esses são os 4 principais caminhos que eu vejo assim no mercado digital. Tá tranquilo? Os principais caminhos, caso você queira realmente ou aparecer ou ter um negócio dessa forma que eu falei para você aqui. E também um quinto tipo de caminho que eu separei para você, não só esses 4 caminhos aqui, mas um quinto caminho à parte, é o caminho da prestação de serviços.
daquelas pessoas que prestam serviços aqui no mercado digital. Então não são só aquelas pessoas que aparecem, mas aquelas pessoas que ficam nos bastidores, são os prestadores de serviço. E aqui tem a maioria das profissões que são prestadores de serviços, eu coloquei aqui. Claro que tem outras profissões, mas as principais profissões relacionadas à prestação de serviços, eu coloquei aqui. Então são essas pessoas aqui, esses prestadores de serviços, esses profissionais, que geralmente, tá, prestam serviços para esses outros 4 caminhos que eu falei para você anteriormente. Então, se uma pessoa é gestor de projetos, que é um caminho um pouco mais comum aqui para quem está começando no mercado digital para distinguir o que um gestor de projetos faz. Um gestor de projetos, ele pode trabalhar para um influenciador digital, caso esse influenciador tenha essa demanda, pode trabalhar para um especialista, pode trabalhar para um empresário, pode trabalhar nesses outros negócios também. Então, o gestor de projetos, e assim como todas essas outras profissões, geralmente eles prestam serviços para essas outras pessoas aqui, tranquilo? E geralmente esses negócios aqui eles são maiores, tá? Esses 4 primeiros. Mas esse outro tipo de caminho, o caminho da prestação de serviços, ele já pode te suprir muito bem. Você pode chegar nos seus 5, 10, 15, 20, 30, 50 mil reais só sendo prestador de serviço. Então já é um caminho extremamente recompensador e é o caminho que geralmente eu recomendo para quem não sabe o que fazer por aqui no mercado digital ou quer fazer uma transição de carreira. Aqui tem vários caminhos, eu vou falar brevemente qual que é o principal escopo de cada caminho desses. Um copywriter, que é esse profissional aqui que sou eu sou um copywriter hoje e sou um estrategista digital também. São esses os 2 caminhos de prestação de serviços que eu escolhi a princípio. Agora eu estou fazendo a transição para especialista. O copywriter, ele transforma palavras em dinheiro. Ele pega as palavras e coloca elas de uma forma mais persuasiva, de uma forma que convence as pessoas a comprarem um produto aqui no mercado digital. Sabe aquele anúncio que você vê geralmente no YouTube? Quem escreveu aquele anúncio para que você pare e assista esse anúncio e para que você não pule esse anúncio foi o copywriter, geralmente, que ele escreve coisas persuasivas que levam as pessoas a tomarem uma ação. A gente também tem um gestor de marketing digital, que é a pessoa que geralmente comanda e coordena todos esses outros profissionais. Então pensa que é um organograma. Tá aqui o gestor de marketing digital, é uma pessoa que tem um conhecimento um pouco mais generalista da maioria das profissões, e esse gestor de marketing digital, ele comanda as outras pessoas que estão abaixo do organograma, como um copywriter, um gestor de tráfego, é ele quem é o orquestrador da orquestra, é ele quem é o, como é que é? É o maestro da orquestra aqui no mercado digital, geralmente, tá? A gente tem o gestor de tráfego, que é aquele profissional que coloca os anúncios certos na frente das pessoas certas. Quando você recebe aquele anúncio segmentado por idade, quando as pessoas falam seu signo no começo do anúncio, quando misteriosamente no mês do seu aniversário aparece alguma promoção para você. É o gestor de tráfego que faz essas segmentações e quem coloca os anúncios certos na frente das pessoas certas. Aí só um exemplo aqui para vocês de como que uma equipe pode funcionar. O gestor de marketing digital, ele que monta a campanha. Então ele fala bem assim, a gente vai vender esse produto para esse público em específico. O copywriter, ele escreve as palavras para vender esse produto. E o gestor de tráfego coloca os anúncios na internet, ele veicula para as pessoas certas. Tá vendo como as coisas se entrelaçam aqui na prestação de serviços? A gente também tem o gestor de automações. Sabe quando você manda uma mensagem para o WhatsApp de uma empresa e você recebe uma mensagem automática? É justamente isso que o gestor de automações faz. Ele quem configura essas mensagens para você receber ou para as pessoas receberem. Aí ele quem separa esses públicos, ele quem coordena essas automações mesmo. A gente também tem o gestor de CRM, que é quem cuida dos clientes, é quem cuida dos dados dos clientes, dos e-mails, dos números de WhatsApp e sabe exatamente quem está na base de clientes. A gente também tem o gestor de... Ah tá, e CRM significa Customer Relationship Management. Até gastei no meu inglês aqui. É justamente a gestão desses clientes, tá? Tem o gestor de IA também, o gestor de inteligência artificial, que é aquela pessoa que cria os agentes de IA, que torna o trabalho das empresas mais produtivos implementando inteligência artificial. É uma profissão que está extremamente em alta. Tá bom? Também tem o gestor de comunidades. Quando você compra um curso online que tem uma comunidade de pessoas, é aquela pessoa que faz a gestão dessa comunidade. Essa é uma demanda muito grande nos dias de hoje também,
Porque a maioria dos infoprodutores, eles vendem um produto, eles têm uma comunidade de pessoas atrelada a esse produto, um grupo de alunos. Tem um gestor de comunidades, que é quem cuida do grupo de alunos. O gestor de projetos, que é quem, junto com o gestor de marketing digital, coordena os projetos da empresa e faz as coisas acontecerem. O gestor de marketing digital planeja as campanhas e o gestor de projetos coloca elas para rodarem. Também tem o Growth Hacker, aqui na direita, o Growth Hacker é aquela pessoa que faz testes nas empresas e quem exponencializa os resultados da empresa. Se uma empresa vende X, é o Growth Hacker que vai descobrir formas daquela empresa vender 2, 3, 4, 5X. Tem o Social Media, que é quem faz a gestão das redes sociais dos clientes. Então, geralmente, quando tem algum médico, alguma clínica grande, não é o dono daquela clínica, não é o médico que faz aquela gestão das redes sociais. Geralmente, ele delega isso para um social media. É uma pessoa especializada em construir conteúdos, em saber exatamente quais narrativas colocar e fazer a gestão de tudo isso. A gente também tem a profissão de assistente virtual, aquela pessoa que cuida da agenda de outros profissionais liberais, geralmente, ou de empresários, ou de influenciadores, etc. É quem garante que as coisas vão ser mais produtivas por parte do empresário, da pessoa que contrata esse assistente virtual. Pensa que é como se fosse uma secretária, mas no mundo digital. Também tem a profissão de suporte ativo. Quando você vê um lançamento na internet, quando você tem alguma dúvida para a equipe daquele especialista que você quer comprar o curso, geralmente quem responde essa dúvida é um suporte ativo, é uma pessoa que está prestando um suporte para você. Também tem o designer, que é quem faz as artes que vão para as redes sociais, o editor de vídeo, que é quem edita os vídeos, tem o vendedor, e dentro da profissão de vendedor, a gente tem várias segmentações. Tem os SDRs, os BDRs, os closers. Aí você não precisa saber exatamente quais são as diferenças dessas siglas aqui. Você precisa saber que vendedor é um bom caminho também, se você gosta dessa área. E tem os desenvolvedores e programadores, que é quem geralmente produz os sites, produz os aplicativos, quem faz uma correlação com o gestor de IA para automatizar as coisas. Esses são os principais caminhos das prestações de serviço aqui no mercado digital. E essas habilidades aqui, algumas delas, você consegue aprender em poucas semanas ou em poucos meses. Por exemplo, a profissão de suporte ativo. Se você já tem um português bom e se você já tem uma certa agilidade, basta você entender um pouco do nicho que algum especialista vende e você pode se propor a responder às dúvidas das pessoas que têm dúvidas dos cursos desse especialista ou no lançamento desse especialista. É uma profissão que tem uma baixa barreira de entrada, exatamente por ser uma profissão mais fácil de você aprender. E assim como várias outras. E beleza, são muitos caminhos, eu propus no começo do vídeo que eu queria trazer clareza para você. E é justamente isso que eu vou fazer. Diante de tantos caminhos que você pode seguir, como exatamente escolher o caminho para você seguir aqui no mercado digital? A primeira coisa, de tudo isso, qual caminho escolher, né? Tipo, são dezenas de caminhos praticamente que eu apresentei para vocês, mas vocês não precisam ficar assustados. Eu estou dizendo para vocês que aqui tem muitos caminhos para você prosperar. E você pode escolher qualquer um deles. Mas como que você vai escolher cada caminho desse? Essa é uma resposta que eu queria ter no começo da minha jornada. Porque no começo da minha jornada eu tive essa falta de clareza. E é isso que eu vou solucionar para você agora também, você que está com falta de clareza aqui no mercado digital. Eu vou te dar essa resposta, tá? Eu não quero que você fique perdido em si mesmo ou que você não saiba exatamente por qual caminho seguir. É justamente o contrário que eu vou te propor aqui. Eu estou te propondo não somente um caminho, mas um mapa da jornada. Esse é o único vídeo que você precisa assistir para você dar esse start, dar esse pontapé. Hoje você tem que encarar como o seu dia 01. Você encarar como o primeiro dia que você vai dar certo por aqui pela internet. Tranquilo? Você precisa ter essa clareza mental. E claro, se você quiser ter ainda mais aceleração, basta você me chamar no primeiro link da descrição, como eu falei para você, que eu vou montar esse plano personalizado, um mapa da jornada para você. Literalmente todos os passos que você precisa seguir para dar certo aqui no digital, através da minha consultoria. Mas primeiro, o primeiro passo para você saber exatamente qual desses caminhos seguir, ou aqueles 4 primeiros que eu apresentei para você, ou esse caminho da prestação de serviço que tem várias profissões, é você definir qual é o seu tipo de perfil, o criativo, o prático ou o analítico. Você é uma pessoa mais criativa? É uma pessoa mais prática? É uma pessoa mais analítica? Qual é o seu tipo de perfil exatamente? Eu vou voltar aqui no slide, nos slides dos caminhos. Cada caminho desses aqui, tanto esses primeiros 4 caminhos,
quanto esse próximo caminho da prestação de serviços. E cada um desses caminhos, ele se encaixa um pouco melhor em alguns tipos de perfis. Se você é uma pessoa mais criativa, por exemplo, geralmente o caminho de designer, de editor de vídeo, de um social media, ele vai se encaixar mais com a profissão que você quer seguir. Se você é uma pessoa mais analítica, talvez um desenvolvedor, talvez um gestor de projetos, talvez um gestor de IA, por exemplo. E aí você precisa definir qual que é o seu tipo de perfil hoje. Ou até mesmo aqui, se você é uma pessoa mais criativa, às vezes o caminho de influenciador digital é para você, caso você queira aparecer. E aí, como que você pode escolher? Você tem que primeiro saber qual que é o seu perfil, se é criativo, se é prático ou se é analítico. E como que você vai descobrir isso? A primeira coisa que eu aconselho você a fazer para definir o seu perfil exatamente é você perguntar para a IA, perguntar para o chat GPT. E para você perguntar isso, você não vai só sair perguntando qual é o seu tipo de perfil. Você vai falar como você age, então geralmente como que são suas tomadas de decisões, como que você lida com as coisas, como você lida com as situações. Você vai falar para o ChatGPT e vai pedir um retorno para ele. Uma outra forma de você fazer isso também, de você definir o seu perfil, é perguntando para as pessoas que estão à sua volta. Você vai perguntar para elas, para o seu pai, para sua mãe, para o seu namorado, esposa, amigo, se você é uma pessoa mais criativa, prática, analítica. E vai entender exatamente qual é o seu tipo de perfil. Uma outra forma também é você fazer testes na internet. E a própria IA também, ela pode te dar um teste. Você pode falar assim, me dê um questionário para saber se eu sou uma pessoa mais criativa, prática ou analítica. Faça perguntas específicas para definir o meu perfil e com base nas minhas respostas, você vai falar o que é que eu sou. Você pode perguntar assim para a IA, ela vai te dar esse teste para você fazer. Você não precisa só pedir coisas específicas para ela, ela pode te dar um questionário também. Você pode analisar o seu comportamento, então você mesmo entender consigo mesmo, porque às vezes você já até tem essa resposta, como que você é, qual tipo de perfil você se encaixa. E que são as formas que eu falei para vocês, eu só não tinha pulado o slide, mas são as formas que eu falei para você, que você pode definir o seu perfil. E depois de você definir exatamente qual é o seu tipo de perfil, você vai definir as suas metas. E depois que você definir o seu perfil, tem um passo antes de definir as suas metas. Depois que você definir o seu perfil, e fazendo com a inteligência artificial, é como eu recomendo, você vai perguntar quais profissões dessas que eu apresentei para você aqui, que mais fazem sentido para você e que mais se encaixam com o seu perfil. Você vai perguntar assim para a IA, vamos supor que deu criativo, que deu que você é uma pessoa criativa. Você vai perguntar quais caminhos do mercado digital ou quais profissões do mercado mais se encaixam na parte criativa. E a IA pode fazer isso daí para você. Se você quiser mais aceleração, como eu te falei, eu posso fazer isso para você. Você não precisa pedir para a IA, você não precisa fazer nada disso. Eu posso sentar um a um com você, sentar aqui numa reunião e posso te apresentar qual é o seu tipo de perfil. E eu vou fazer isso por você e junto com você. Tranquilo? E depois que você definir exatamente qual é o seu tipo de perfil e por qual caminho daqueles você vai seguir, porque não tem como eu definir isso para você, mas você tem o passo a passo de como que você pode fazer isso, aí você vai definir as suas metas. E para definir metas aqui no mercado digital, é muito importante que você tenha clareza não somente de onde você pode chegar, então chegar nos seus R$ 5.000 por mês, 10, 15, R$ 20.000 por mês, mas saber exatamente quais os comportamentos que você precisa exercer na sua rotina para chegar nesses objetivos. Porque não adianta nada você colocar só uma meta de números, uma meta numérica, que nem eu coloquei aqui, e não colocar metas de comportamentos. Você tem que colocar metas baseadas em comportamentos e não em números brutos só. E não no R$ 1.000.000, não, sei lá, em 30 clientes. Não, você tem que fazer metas baseadas em comportamentos. O que que você vai fazer para chegar nesse R$ 1.000.000? Aí você vai destrinchando e vai voltando uns passos anteriores antes de chegar no número. Para você chegar no R$ 1.000.000, se você vai produzir conteúdos, você sabe que você precisa postar vídeos aqui na internet. Mas quantos vídeos você vai postar por mês? Quantos vídeos você vai postar por semana? E quantos vídeos você vai postar por dia? Você precisa ter destrinchado esses comportamentos. Porque se você colocar só a meta numérica, a meta de um número bruto ali, você não vai saber exatamente o que você tem que fazer para chegar nessa meta. E o caminho ele vai se tornar mais escuro para você, mais obscuro. E pelo contrário, você quer clareza aqui no mercado digital. Você quer a clareza de exatamente por onde seguir.
E você só vai conseguir isso se você colocar metas baseadas em comportamentos. Isso que é muito poderoso quando você entende que metas baseadas em comportamentos são muito melhores do que só metas de números brutos. Isso vale para qualquer coisa na vida. Não é sobre o número que você quer chegar, mas o que você vai fazer para chegar nesse número, nessa meta numérica. Não é sobre R$ 1 bilhão, não é sobre, sei lá, 30 mil reais por mês. É sobre você saber o que você quer fazer e você ter essa clareza. Eu até coloquei uma frase aqui, que a matéria-prima da construção de riqueza é concentração e profundidade em algo. Quando você coloca só um número bruto como meta, você não consegue desenvolver profundidade ou concentração de energia em um número. Mas quando você coloca um comportamento, você consegue ter concentração e consegue ter muita profundidade nesse comportamento. Porque você não só faz repetidas vezes aquela coisa para chegar nos seus objetivos, mas você sabe exatamente com qual concentração de conhecimentos você vai fazer aquilo, com qual profundidade, como que você pode melhorar, tem claro exatamente o que você vai fazer. Eu coloquei aqui primeiramente para prestadores de serviço, então se você definiu o seu perfil, se você sabe que você quer seguir na prestação de serviços, eu coloquei aqui uma meta para você. Essa meta aqui, como eu falei para você, é uma meta um pouco mais genérica, é uma meta que eu recomendo se você quiser ter sucesso aqui no mercado digital e que em alguns poucos meses é muito possível que você chegue nos seus R$ 1.000, 2.000, 3, 5, 10 mil reais por mês. Só que você precisa seguir isso daqui. Como eu falei para você, isso aqui é algo genérico. Se você quer algo um pouco mais personalizado, porque eu não tenho como saber exatamente quais os tipos de público que vão assistir esse vídeo aqui, você pode me chamar no primeiro link da descrição, que aí sim eu preparo algo personalizado. Mas se você seguir somente por isso daqui, eu tenho a mais absoluta certeza que você vai ter sucesso. Tá? Isso aqui é o mínimo para ter sucesso. Se você quiser ter mais aceleração, como eu te falei, primeiro link da descrição. Se você escolheu seguir no caminho de prestador de serviço no mercado digital, em alguma daquelas profissões que eu falei para você, a sua única coisa, a sua coisa mais importante que você precisa fazer é prospectar. Você precisa prospectar pessoas, porque você só vai ganhar dinheiro como prestador de serviço se você fechar com clientes, se você fechar contratos. Não adianta nada você ter todo o conhecimento do mundo, sendo que você não tem clientes. Você precisa ter clientes. Ter clientes é a coisa mais importante aqui. E para você alcançar os clientes, você precisa prospectar. Eu coloquei aqui no mínimo 50 empresas por semana. Isso daí dá mais ou menos umas 7, 8, 9 empresas por dia, então não é tanta coisa assim, se você parar para pensar. Você vai fazer abordagens por 2 canais no mínimo, então WhatsApp, Instagram, e-mail e telefone, e vai definir o seu perfil ideal de cliente. Vou traduzir isso daqui para você, tá? Você vai prospectar empresas, então entrar em contato com elas oferecendo os seus serviços. Você vai abordar da forma certa por 2 lugares, ou WhatsApp, Instagram, ou WhatsApp, Gmail, ou WhatsApp, telefone, ou Instagram e e-mail, enfim, eu não sei exatamente onde seu cliente está. E você vai definir o perfil ideal de cliente que você quer alcançar. E aí você vai saber por quais canais você vai abordar. Então, para quem que você quer vender? Se você é um copywriter, é muito mais provável que você encontre clientes que já estão inseridos no mercado digital. Se você é um estrategista digital, provavelmente você vai procurar infoprodutores, especialistas, e não empresas físicas, por exemplo. Agora, se você é um gestor de tráfego, tem um caminho muito maior em empresas físicas, em negócios físicos. Então, você precisa saber o perfil de cliente, a sua profissão, para saber exatamente por onde percorrer. E também coloquei aqui aprendizado, porque não somente prospectar clientes, você precisa prestar um bom serviço. E para prestar um bom serviço, você precisa ter um aprendizado bom, você precisa ter um know-how naquela área. Nem que aquele know-how seja de conhecimento. Know-how é o que você sabe sobre aquela coisa, tá? E quantas aulas, ou quantos vídeos, ou quantos cursos você vai fazer, ou você vai assistir por semana? Porque é muito importante que você aprenda também, tá? Não vai sair oferecendo serviço sem saber o mínimo daquela profissão que você escolheu. E metas para infoprodutores. Metas para infoprodutores eu dividi aqui de algumas formas. Se você quer vender o seu conhecimento, se você quer ser um especialista do mercado digital, se você quer ser um expert, um infoprodutor, você tem que saber que produzir conteúdos é a coisa mais importante que você vai fazer por aqui. Se você é um prestador de serviço, você precisa prospectar, a coisa mais importante. Se você é um infoprodutor, para você ganhar dinheiro, a coisa mais importante é você produzir conteúdos. E você vai postar no mínimo 7 vezes por semana no Instagram, no mínimo 5 stories todo dia, no mínimo 7 vezes por semana no TikTok
e postar de 1 a 3 vezes por semana no YouTube. Isso é o que eu vejo que dá certo, é o que eu vejo que leva muita gente para o sucesso. Como eu te falei, isso daqui é algo mais genérico. Eu não sei qual que é a sua personalidade, não sei qual que é a sua habilidade oratória, não sei o que você sabe do mercado digital. Isso aqui é um plano genérico. Mas se você fizer esse mínimo aqui durante muito tempo, eu tenho certeza que você vai ter sucesso. Metas para infoprodutores, para pessoas que querem vender o seu conhecimento por aqui. E quando que você vai lançar alguma coisa quando você for um infoprodutor? Quando que você vai de fato vender o seu conhecimento? Quando a sua audiência começar a te pedir. E ela não vai te pedir por um curso, mas vai chegar tanta pergunta sobre o seu tema e tantas dúvidas sobre algo em específico que vai valer a pena você ofertar um conhecimento para essas pessoas. Se você tem 100 seguidores, não adianta você ter todos os melhores cursos do mundo. Você precisa ter demanda. E você só vai ter demanda de pessoas quando você tiver seguidores, seguidores bons, qualificados. E você só vai ter seguidores se você produzir conteúdos dessa forma que eu te falei aqui, tá legal? Eu recomendo que você comece pelo Instagram e pelo YouTube e aos poucos você vai migrando para outras redes sociais também. E a outra forma de você descobrir quando lançar alguma coisa é quando você conseguir colocar 100 pessoas em um grupo de WhatsApp. Então, se você conseguir lotar um grupo de WhatsApp, colocar 50, 100, 200 pessoas, você sabe que é o mínimo para você ter algumas vendas ali do seu infoproduto, por exemplo. Claro, você pode ter infoproduto já no seu link da bio, etc. Mas para ter volume mesmo, é quando você chegar nessas duas coisas aqui. Você pode ter suas prestações de serviços, suas consultorias, mentorias, etc. Mas para ter volume de verdade e chegar nos múltiplos 5 dígitos, é dessa forma aqui que você vai alcançar. E para você que tem medo de ensinar ou que é de certa forma travado para falar aqui na internet, para vender o seu conhecimento, e se você fica se perguntando se você é realmente bom, se as pessoas comprariam algo de você, é isso aqui que você tem que ter em mente. Ensinar não é sobre ser bom, é sobre encontrar pessoas piores do que você. A partir do momento que você encontra pessoas piores do que você, no sentido de conhecimento, é onde você entende que você tem um grande espaço para atuar. Porque você pode ensinar essas pessoas que são piores que você em conhecimento. Se você conhece mais do que um grupo de pessoas, você está apto a ensinar elas. Mesmo que você, às vezes, nem saiba tanto assim. Então, a trava mental é só um passo que você precisa desbloquear, caso você seja infoprodutor. Eu coloquei aqui, tanto para você que é prestador de serviços, quanto para você que é infoprodutor, alguns aceleradores de resultados. Não só a minha consultoria, que é o primeiro link da descrição, mas alguns outros resultados, alguns outros meios de você acelerar esse seu resultado. Que é usando a IA da forma certa. Eu coloquei aqui algumas IAs para você usar, algumas inteligências artificiais para você ter mais produtividade, para você produzir melhor, para você encurtar mesmo o seu caminho. Comunidades, então comunidades abertas ou pagas aqui da internet, e um ambiente que você vai estar inserido. O ambiente é algo muito importante também. Se você está cercado de pessoas boas, de pessoas que sabem do que estão falando realmente, você tem muito mais celeridade nos seus resultados. Eu não coloquei aqui porque eu estou fazendo CTA, uma chamada para ação, na minha consultoria também. Tranquilo? Eu preciso que você, aqui no mercado digital, esse é um papo um pouco mais filosófico, digamos, mas ele é um passo totalmente importante. Eu te passei a prática, não só o caminho que você precisa seguir, mas como você encontrar esse caminho e a profissão que você vai escolher, o seu perfil de pessoa, as metas que você precisa ter. Então eu te passei muitas coisas aqui. Essa parte aqui mais comportamental, mais filosófica, ela também é extremamente importante. Porque se você souber o que fazer, mas não ter a mentalidade para continuar fazendo aquilo, dificilmente você vai chegar no resultado que você quer. É importante você não ter só a clareza, mas permanecer em todo esse processo. Eu preciso que você faça a sua parte. E eu pequei muito nisso daqui no começo da minha jornada. É algo que eu parei de pecar quando eu falei que ia dar certo e pronto, acabou. Que é exatamente executar. Não adianta nada você ter todo o conhecimento do mundo. Se você não colocar em prática, se você não executar de verdade, você não vai ter sucesso por aqui. Pode ficar bem tranquilo. Então você precisa sim ter o conhecimento, mas ele faz parte de 20, 30% só do seu sucesso. E a execução é quem manda. Tem muita gente pior do que você aqui no mercado digital, que tem muito mais sucesso porque eles executam mais do que você. Dói saber disso, né? Doeu em mim também lá atrás. Só que essas pessoas desenvolveram essa habilidade de execução. É isso que você precisa ter. A execução vai te trazer 80% dos resultados e o conhecimento 20% dos resultados. Eu não estou subestimando o conhecimento. O conhecimento ele é muito importante. Você precisa obrigatoriamente ter conhecimento para exercer uma boa prestação de serviços,
para você vender o seu conhecimento por aqui. Só que a execução ela vai contar muito, muito e muito mais. É onde você vai chegar na totalidade dos seus resultados. E para chegar mais para o final dessa aula, eu vou recomendar 3 livros para você. Esses 3 livros eles são importantes não só para prestadores de serviços, mas também para influenciadores, para especialistas, para empresários, etc. O primeiro livro é O Ponto de Inflexão, do Flávio Augusto. Ele vai mostrar para você um pouco da jornada empreendedora de alguém de sucesso, que nem sempre você vai ter todas as respostas para todos os momentos. E vai te dar muita visão de resiliência. As 48 Leis do Poder, que é um livro um pouco maior, que inclusive tem resumo aqui no meu canal sobre esse livro, que vai te mostrar como que o ser humano se comporta, como que você pode exercer poder, como que você pode ser mais persuasivo. Enfim, é um verdadeiro manual para a vida. Eu colocaria ele como obrigatório para qualquer pessoa. E o livro Feito para Vender, o livro da H1 Editora, que ele te mostra como você produtizar o seu serviço e você vender muito mais, você fazer algo para literalmente vender. Aí ele coloca até aqui na sub-headline, criando um negócio que possa prosperar sem você, que é extremamente importante para você que quer ter sucesso aqui no mercado digital. Eu quero propor um desafio para você também. Então, não só te passar a parte prática, mas te propor um desafio para execução. Então, chegou a hora de você colocar em prática o que você aprendeu ao longo de todo esse vídeo aqui. Você vai postar aqui nos comentários da aula exatamente o caminho que você escolheu para seguir ou o caminho que você já estava seguindo aqui no mercado digital. Se é um caminho mais para a prestação de serviços, qual profissão que você escolheu na prestação de serviços, se você vai ser um especialista, um infoprodutor, um influenciador, um empresário. Eu quero que você coloque aqui nos comentários da aula o caminho que você escolheu e o seu tipo de perfil, se você é prático, analítico ou criativo. E a sua próxima meta? A sua próxima meta não só financeira, não só ser o grande número, mas a meta comportamental também. Uma meta que está condizente com o seu momento de vida atual. E para resumir, você vai colocar assim: Iago, meu perfil é esse. Você pode colocar prático, analítico ou criativo. Você vai colocar o caminho que você escolheu. Então, se você escolher a prestação de serviços, se você escolheu ser influenciador, é a sua próxima meta. Você vai postar quantos vídeos por semana? Você vai prospectar quantas empresas? Qual vai ser o perfil ideal de cliente? Quero que você coloque aqui. Porque quando você colocar aqui, você faz um compromisso não comigo, mas um compromisso consigo mesmo de um plano de execução. E você também precisa ter resiliência para permanecer aqui no mercado. A gente está chegando no final dessa aula, mas essa parte aqui é uma das partes mais importantes, eu diria. Tá? Porque eu não tive isso no começo da minha jornada. Você precisa acreditar. Eu coloquei aqui algumas frases, você pode lê-las com mais calma, mas eu vou ler também aqui com vocês. Acreditar é o primeiro passo para construir o impossível. Às vezes é impossível para você construir algo aqui pela internet. É impossível para você, ou está muito distante, chegar nos 5 mil, 10 mil, 15 mil por mês. Mas é altamente possível. E o primeiro passo é justamente esse de acreditar. E hoje, você assistindo essa aula aqui, é o seu dia 01. É o seu primeiro dia. Encare isso daqui não como, como é que eu posso dizer, mais uma parte da sua jornada. É mais um vídeo que você vai ver. Não, aqui é seu dia 01. Aqui é o seu reset e o seu start no digital ao mesmo tempo. É a partir desse vídeo, o único vídeo que você precisa, que você vai dar certo aqui no mercado digital. Então, você precisa ressignificar algumas coisas na sua vida. E ressignificar, às vezes, a sua falta de resiliência, a sua falta de confiança, a sua falta de crença. E hoje é o seu dia 01. É o dia para você abandonar esses pensamentos negativos e colocar à prova o plano de execução que eu coloquei nesse vídeo. Se eu tivesse esse plano de execução no começo da minha jornada, pelo amor de Deus, eu teria voado muito mais rápido do que eu voei. E é isso que eu estou dando de graça para você aqui hoje. Você precisa continuar, precisa permanecer. E encarar hoje realmente como se fosse o seu dia 01. E amanhã 02, 03, 04. Para finalmente dar certo, finalmente ter resultados concretos por aqui. Ou até mesmo multiplicar os resultados que você já teve. Eu te apresentei um mapa da jornada. Eu quero saber se você vai seguir esse mapa mesmo. Eu te desafio a seguir esse mapa. Porque a maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo aqui, elas não vão seguir. Elas vão ver o vídeo, às vezes até vão ter alguma empolgação, mas não vão seguir de fato esse mapa da jornada. Eu quero que você siga. Eu quero que lá na frente eu cumprimente você, ou faça uma consultoria com você, ou que a gente se encontre de alguma forma, ou até mesmo aqui pelos comentários dessa aula, eu saiba exatamente que você teve sucesso. Eu vejo o seu sucesso, veja como você começou no seu dia 01 e como você está daqui a algum tempo. Quero saber muito do seu resultado. Eu quero que você siga isso.
E até pulsa meu coração fazer essa aula aqui, porque é algo que eu também precisei lá em 2019, 2018, 2020. Se eu tivesse isso daqui, realmente, minha jornada teria tido muito mais celeridade. Ainda mais que eu era só um adolescente, eu não tinha dinheiro. E hoje, olhando para isso, depois de tantos projetos, tanto sucesso aqui no mercado, eu percebo que é meu começo, mas que meu começo lá atrás ele poderia ter sido muito mais rápido. E você não precisa passar todo esse tempo que eu passei. Você pode ter um começo muito e muito mais rápido. Não passar 3, 4, 5 anos, mas passar 3, 4, 5 meses. Esse ano de 2025, ou se você está vendo isso daqui em outro ano, dá certo de verdade, porque essa aula aqui é atemporal. Cada um tem seu tempo, então não importa se você passou vários anos ou meses ou vários momentos tentando dar certo. Se você encarar hoje como um reset, um start aqui no mercado, eu tenho certeza que você vai ter sucesso de verdade. Eu sei que eu repeti muito essa palavra sucesso e que ela é um pouco abrangente, é um pouco, cada um tem sua definição de sucesso, mas pense no sucesso que você quer chegar. Pensa nas metas que você quer cumprir, nos benefícios que você quer colher aqui no mercado digital, que as coisas ficam mais claras também. E não compare o seu bastidor com o palco de outra pessoa. Às vezes, quando você vê uma grande pessoa tendo um resultado muito rápido, você não sabe exatamente o que ela teve que percorrer na jornada dela para chegar nesse resultado mais rápido. Então, como é que eu posso dizer isso? Foca no seu caminho. Assiste essa aula, reassiste ela, coloca ela em prática, pergunta para mim aqui nos comentários, me manda mensagem no Instagram, que vai ser o maior prazer em ajudar você. Essa aula aqui é o ponto de partida de verdade. E para concluir essa aula, e você pode e deve descobrir os seus porquês para dar certo por aqui. Então não basta só o dinheiro é algo muito vazio. Eu preciso que você saiba exatamente os benefícios que você quer colher aqui no mercado digital. É ter mais liberdade de tempo para passar tempo com sua família, para dar tempo ao que realmente importa. É ter tempo para você fazer as coisas que você quer fazer, para fazer uma viagem. É ter o dinheiro para ter essa liberdade. É trabalhar de onde você quiser, é parar de ter aquele chefe chato no seu trabalho. Pense exatamente nos seus porquês e no caminho que você vai seguir, nos seus resultados que você pode alcançar. Na internet você pode alcançar literalmente o que você quiser. É um campo muito próspero e altamente exponencial. Não precisa ser tão difícil quanto já. Pode ser um pouco menos difícil e ter um pouco mais de celeridade. O digital ele é um caminho de liberdade, como eu estou falando aqui para você. Hoje é apenas o seu ponto de partida. É o seu dia 01. Eu coloquei aqui uma última frase, que se é possível, eu vou tentar. Então, se é possível dar certo aqui no mercado digital, eu quero que você tente. E tente não somente por um dia, mas tente por alguns anos. E aí, daqui a alguns anos, você fazendo tudo que eu te falei aqui, porque essa aula é atemporal, como eu falei para você. Tenho certeza que você vai voltar aqui nos comentários da aula, vai ver o caminho que você quis percorrer e vai dar um feedback aqui que teve muito sucesso. E aqui, como eu coloquei essa imagem, para a gente finalizar essa aula, essa imagem aqui, ela mostra uma pessoa olhando para o caminho dela. E você percebe que esse caminho, ele está extremamente claro. É um caminho, é uma reta só. Não tem ramificações, não tem nada impedindo a visão do caminho. É isso que eu espero ter trazido com você nessa aula hoje. Você não ter esse caminho de forma obscura, não ter deturpações nesse caminho, mas sim algo claro, trazer clareza para você. Porque clareza é muito importante no mercado digital. É muito importante que você visualize não só o caminho, mas igual esse garoto está olhando, o ponto de chegada desse caminho. Para você finalmente ter o sucesso que você sempre quis. Para finalizar, a frase que eu coloco aqui é sem pressa e sem pausa. Que é a minha frase, a frase que está no meu canal, a frase que está no meu Instagram, a frase que eu carrego aqui comigo. Aqui, ó. Opa, será que foca? Aí. Para você seguir sem pressa e sem pausa. Então, não ter pressa do resultado, não ter pressa de conseguir grandes coisas por aqui, mas também não ter pausa, você fazer um pouquinho todos os dias. Entender que agora, para você que está começando, que quer multiplicar seus resultados, que agora é tempo de plantio. É tempo de você plantar um pouquinho todos os dias. Você não precisa plantar a árvore maior do mundo uma vez só hoje. Você pode plantar um pouquinho todos os dias. E fazendo um pouquinho todos os dias, prospectando um pouquinho todos os dias, postando um conteúdo todos os dias, lá na frente vai ser um tempo de colheita, um tempo que é irremediável. A colheita é algo obrigatório para quem planta. E a colheita aqui na internet, ela é muito grande. Não só de resultados monetários, é disso que eu estou em busca também, eu estou em busca de aumentar os meus ganhos, mas também é uma colheita de benefícios indiretos, ou diretos, se você quiser classificar assim, benefícios de tempo,
liberdade, dinheiro, geográficos e o que mais você imaginar. Aqui é algo totalmente próspero e algo que está muito alcançável para você também. Espero que você tenha gostado muito dessa aula, deu um trabalhinho para planejar ela. Espero que tenha feito sentido para você, que você tenha tido mais clareza de todo o caminho, que você tenha tido clareza de exatamente onde você pode percorrer, os caminhos que você deve escolher, o seu tipo de perfil. E que eu te falei, use os comentários dessa aula aqui como um fórum para você não só fazer uma meta consigo mesmo, mas também ajudar as outras pessoas e ser ajudado por elas. Pode colocar suas dúvidas aqui também, que eu vou estar sempre olhando para te responder assim que possível. Tranquilo? Se você quiser, como eu falei para você, ter ainda mais celeridade, basta me chamar no primeiro link da descrição, que eu vou montar para você esse plano personalizado. Então não vou te dar só um mapa para você, não vou te dar só a visão do caminho, mas também vou percorrer esse caminho junto com você. Se você quiser percorrer esse caminho comigo te acompanhando, basta me chamar no primeiro link da descrição. Eu vou te mostrar como que funciona a minha consultoria, vou te explicar como é que ela funciona, eu vou te dar tudo o que você precisa fazer para ter resultados o mais rápido possível e colher todos esses benefícios. Eu quero o seu sucesso, assim como eu quero o meu. Espero que você tenha gostado e nos vemos na próxima aula, no próximo conteúdo, em algum comentário ou até mesmo na minha consultoria um a um com você. Até a próxima.